Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146-5052-5555. Aqueles que acompanham a Rádio Trianon, a programação da Rádio Trianon, identificarão imediatamente essa voz. Marcelo Schulman, prazer tê-lo aqui, Marcelo. Prazer, Sancopé, muito obrigado aí pelo convite, uma felicidade enorme compartilhar com vocês esse programa. Marcelo Schulman, presidente da Vitaderm, durante muito tempo apresentou o programa na Rádio Trianon. Por isso Beleza Hoje. Beleza Hoje, por isso que eu disse que a voz dele é identificada imediatamente assim que ele nos cumprimenta. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado Marcelo. pelo convite. Também conosco, fonoaudióloga Irene Marquesan. Prazer tê-la aqui, Irene. Muito obrigada pelo convite. O que é Cefac? Cefac é uma clínica de atendimento para pacientes que têm alterações de qualquer tipo da área da fonoaudiologia. É um nome. Você é presidente da AAMS. Eu gostaria que você traduzisse para que eu... É uma associação americana também de fonoaudiólogos, né? E que discute internacionalmente as técnicas, tanto de avaliação como de tratamento. E ela tem um congresso anual. Esse ano vai ser em Los Angeles. Desculpa, esse ano vai ser em Roma. No ano passado foi Los Angeles. E nos reunimos para discutir diferenças de trabalho, de tratamento, com pessoas de vários países. E eu, nesse ano e no outro, sou a presidente deste congresso. Também conosco, fisioterapeuta Mariângela Bizelli. Prazer tê-la aqui, Mariângela. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. O que é Toniderm? Toniderm é uma empresa que desenvolve, né, e fabrica equipamentos para estética, medicina estética e fisioterapia. E o que é fisioterapia dermatofuncional? É uma especialidade da fisioterapia que trata alguns acometimentos dermatológicos e estéticos também, como celulite, gordura, acne, rejuvenescimento. Com fisioterapia? Exatamente. É mesmo? É. Ela terminar o programa. Também conosco, psicólogo Valdeci Carneiro. Prazer tê-lo aqui, Valdeci. Muito obrigado, Zancopé. É um prazer realmente estar com vocês. Você é especialista em medicina comportamental. Isso. A medicina comportamental engloba vários saberes das áreas de saúde, né? Como as neurociências, a hipnoterapia, as terapias cognitivas comportamentais, meditação e outros. Você é fundador da Sociedade Interamericana de Hipnose. Isso. Olha, por favor, uma curiosidade. A hipnose é que nem aparece nos filmes, que faz assim, a pessoa dorme? Não. Na verdade, você pode até, através de um signo-sinal, instalar essa facilidade, esse condicionamento, onde você, com um simples gesto, a pessoa vai entrar em transe. Isso é normal. Mas na parte clínica não é isso que a gente busca, não é isso que a gente quer na parte clínica. Na parte clínica, o que nós queremos é a interação do cliente. Estou curioso para fazer uma pergunta. Se você consegue, através da hipnose, realmente converter alguém que não quer. Converter a quê? Converter no seguinte, converter o estado dele. Você vai hipnotizar, imagino que você vai insensibilizá-lo para alguma questão, mesmo que ele não queira. A gente, eu e todos os leigos, e mesmo quem observa isto, deve lembrar de algum mágico, né? Um mago que faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas. E minha pergunta é, você consegue fazer isso mesmo aqueles que não acreditam? Porque você sabe que tem gente que não acredita. Então, o não acreditar já é uma coisa polêmica, né? Quando você fala, olha, eu tenho medo de ser hipnotizado, você já admite que pode ser.
Entende? Não, sem Então, dúvida. Agora, quando a pessoa diz que não acredita, ela não acredita em quê exatamente? Não, a minha pergunta é o seguinte: você vê essas situações, esses episódios, e você diz assim: eu sou resistente a acreditar que aquela situação aconteceu. Tinha o hipnotizador e tinha a pessoa que seria hipnotizada, e você diz assim: será que aconteceu mesmo? Acontece. Acontece. O que acontece é o Essa é a seguinte. pergunta. Marcelo, veja o seguinte. Não é que eu não acredito, estou não, perguntando. eu entendi. É uma dúvida que é muito comum. As pessoas acreditam que para fazer hipnoterapia tem que acreditar. Eu tenho uma colega que acabou de mandar uma mensagem para mim por WhatsApp, ela falou, de uma pessoa da família, e falou, mas é que com ela não ia funcionar, que ela não acredita. Eu falei, não é simpatia. Ela não tem que acreditar, ela tem que passar pelo processo. O que nós trabalhamos são coisas hoje amplamente estudadas pela ciência, neurocientificamente inclusive, e já tem estudos, milhares de estudos no mundo inteiro. Então os melhores resultados que a gente tem, é paradoxal isso, mas são com pessoas que chegaram descrentes. Claro. Do tipo, eu não acredito em hipnose, eu não acredito que comigo vai funcionar, eu não acredito que eu vou entrar em transe. Mas como que ele não vai entrar em transe? Nós vivemos em transe. Todos nós vivemos. Quando a pessoa me pergunta, mas é fácil entrar em transe? Eu falo, eu não sei a hora que eu não estou. Normalmente nós estamos em transe. Mas, Valdeci, alguém pode procurá-lo para dizer, eu estou com uma enfermidade, eu preciso do teu auxílio, dos teus cuidados através da hipnose? Existe isso? Sim, é o que mais acontece. E a hipnoterapia é usada em praticamente tudo que você imaginar. Todas as patologias, psicopatologias, e mesmo onde não hajam patologias descritas. Imagine você, eu estou bem, mas eu quero ficar melhor ainda. Eu falo que nada está tão bom que não possa melhorar. Né? Sem dúvida. Então, claro. é a questão do desempenho esportivo, desempenho artístico, desempenho profissional, Acreditar na escola. Né? Melhorar aquilo que você já é. Eu acredito também, complementando esse assunto, que não é meu assunto, mas complementando, que hoje está havendo uma situação no mundo, entre outras coisas, face à tecnologia, me parece, que as pessoas estão se isolando, estão se deteriorando, estão se angustiando com muita facilidade. Me dá a impressão que isso não era tão conhecido antes, desde o ponto de vista da nossa percepção, e cada vez mais as pessoas estão falando por WhatsApp, ou estão se comunicando não pessoalmente, e quase nem mais por telefone. Então as pessoas cada vez mais estão meio que se isolando. Então talvez essa mecânica, essa ciência seja interessante para aproximar as pessoas e cada vez mais interagir. E para a pessoa entrar em contato com ela mesma, né? Sem dúvida. Porque uma parte das vezes a pessoa fica tão focada no mundo externo que ela não se apercebe de si mesma. Irene, você é fonoaudióloga. Sim. A gente imagina a fonoaudióloga tratando apenas com crianças. Uma boa pergunta essa. Na verdade, antes de vir para cá, eu atendi 2 adultas. Né? Então você tem um trabalho bastante grande com adultos também. Ele é menos conhecido. Ou o adulto não sabe que o fonoaudiólogo pode atendê-lo ou o que serviria. Porque tem aquela ideia de que o fonoaudiólogo trabalha com criança para ensinar a falar. Ponto. Né? E na verdade não é isso. Por exemplo, eu estou indo para um congresso agora na Austrália por causa da amamentação, por causa do frênulo da língua. Se uma criança nasce com um frênulo da língua, que é essa pelinha que tem embaixo da língua mais curta, ela vai ter muita dificuldade de mamar. Então nós temos um congresso que ocorre na Austrália a cada 2 anos só para discutir isso, para você ter ideia, um congresso de 3 dias. E, então você está falando do bebê, já não é mais da criança. Depois você tem as fases da vida e você tem problemas diferentes. Então você começa com as dificuldades da amamentação, depois as dificuldades de aprender a falar, as dificuldades de aprender a escrever ou ler. Tudo isso é campo não só do professor, mas do fonoaudiólogo também. Por que eu procuraria a Irene? Por que eu? Você poderia me procurar, suponhamos, porque você fala com a boca mais fechada assim, você é um homem importante da mídia, imagina você falando assim. Claro. Ou, se você falasse assim, também não ficaria muito bom para você, certo? Imagina então se fosse assim. Aí ia ser pior, né? Mas isso tem jeito? Tem, claro. Como ele disse, na vida tudo tem jeito. Precisa que a pessoa queira mudar aquilo. Né? Como é que eu vou
fazer com que você fale melhor se você acha que o que você fala tá bom. Às vezes, assim, eu vim aqui porque os meus amigos disseram que quando eu falo eu cuspo. E aí eu pergunto, e você cospe? Ele fala, Não. acho que não. Eu falo, como seus amigos falam que você cospe? Não. Então, tem uma série A reação é essa. Você pergunta se você cospe, eu falo claro, não, lógico que não. Tudo bem que a pessoa está se afastando de você quando você fala, né? Então a fonoaudiologia é uma área muito vasta, na verdade, e você tem especialidades. Eu tenho um tipo de especialidades e outros fonoaudiólogos fazem outras coisas. Qual a sua? A minha se chama motricidade orofacial. Então, o que a gente trabalha é com as 4 funções humanas: respiração, mastigação, deglutição e fala. É tudo. Fala na produção da fala. Não é tudo. É quase. Por exemplo, eu não trabalho com leitura e escrita. E tem muita criança que não consegue ser alfabetizada, ou depois você tem aqueles casos mais graves, as síndromes, por exemplo, né? Por exemplo, as deficiências mentais, que não é uma área que também tem problema nisso, mas o problema é maior. Isso é uma consequência do problema maior. Então, é outro tipo de fonoaudiólogo que vai atender. E tem os idosos hoje que nos procuram com muita frequência. E é muito gostoso trabalhar com eles. Agora eu vou repetir a pergunta. Por que eu procuraria você? Você é um idoso? Por que eu procuraria a doutora Irene como porque idoso? Eu sou uma pessoa legal. Não, como idoso. Verdade, o que levaria o idoso? Você tem idosos que vão tendo dificuldades de mastigar, e o dentista, por exemplo, diz, olha, eu já arrumei, está tudo ótimo, não tem problema nenhum. Ele perdeu um pouco o controle, ou a força, ou essa dificuldade de identificar de que lado está a comida. Então, ele engasga com mais facilidade. Então, esse idoso pode vir para a gente. E a outra razão, que eu acho que é a mais frequente, as pessoas vão tendo dificuldade com a voz, com a fala mesmo, com a produção da fala e com a voz, porque ela tem uma mudança. A gente fica... Quando você vê um casal de velhinhos, homem e mulher, presta atenção, você telefona, você não sabe se quem atendeu foi o homem ou a mulher. A voz vai mudando. Então, às vezes, eles vêm porque as pessoas não entendem direito pela voz, ou a voz fica fraca, ou eles se cansam com muita facilidade. Então, ele não está doente, mas ele tem uma mudança que é normal do tempo, e isso faz com que ele esteja incomodado. Então, às vezes eu recebo mulheres que na igreja falam no púlpito lá, antes da missa, que o padre manda ler não sei o quê, e de repente ela se vê gaguejando, ou se perdendo, ou tendo dificuldade de controlar a saliva mesmo, ou tem pouca saliva, e aí a boca começa a fazer esse ruído quando ela fala. E isso, aí ela vem pra gente. E agora, o que eu faço? Tá? Então, a gente tem muito empresário que vem para falar melhor e muito idoso que se atrapalha mais, sem doenças de base. É claro, porque se eu falar, bom, ele teve um derrame, bom, é claro, né, que aí ele vai ter um outro problema. Então, a gente tem realmente... Interessante. Você sabe que a Irene falou algumas coisas interessantes. Eu sou estrangeiro e por algumas causas... Não acredito. Ninguém percebeu. Isso. Por algumas causas da vida... É argentino, mas é gente Isso. Bom, mas essa piada eu conheço. Eu não tenho o que fazer. Por que você não me procura? Você quer mudar a personalidade, a origem, a nacionalidade. Não é a fala. Mas foi interessante. Eu vou lhe procurar. Eu não sei quantas vezes eu também disse essa piada. Mas é boa. É boa. A questão é o seguinte, há uns 30 anos, mais ou menos, 30 e tantos anos, eu comecei a fazer comunicação na minha área, que é da cosmetologia, estética e tudo mais, fazendo um trabalho de colaboração com a Globo. Então, chamaram porque eu... era expert nessa área. Mas me falaram assim, abre a boca, tenta pronunciar os S's e tudo mais, o que não era fácil e não é fácil para quem não trabalha como nosso amigo ou você nesse quesito, porque as pessoas esquecem os S's, esquecem de pronunciar, comem alguma palavra. Nós hispanos, eu argentino, a gente usa
para dentro alguns sons. Então, depois fiz vários programas de TV, várias emissoras e rádios, e a minha preocupação sempre quando falo é ser entendido, claro. que possa me compreender o que estou dizendo. Mas assim, salvo isso, a Irene falou da quarta idade, da idade de idosos, e nós, da Vitaderm, hoje estamos fazendo um trabalho para idosos, para pessoas da quarta idade. Pronto, já estou indo Não estou lá. olhando para você, para vocês, não. E com Não fica me olhando cosméticos. assim com essa Não história se de quarta preocupe. idade. Vai Não fazer se preocupe, diagnóstico, Não cuidado. se preocupe. Então, nós estamos fazendo agora um trabalho de cosméticos, de pele, não no sentido, como sempre eu digo, estético apenas, mas profilaxia. As pessoas, eu tenho um texto aí que a gente divulgou e tudo mais, as pessoas da quarta idade, a gente nasce com 150, 140, 150 batimentos por minuto, mas na quarta idade, lá pelos 80, ficam 40, 50 batimentos por minuto. Já comentei isso. As pessoas idosas, por conta disso, sentem frio, né? Menos batimentos por minuto, Claro. sentem frio, cai a temperatura nas extremidades, no couro cabeludo, enfim, no nariz, e a pele resseca. Então, o que acontece? Quando a pele resseca, ela abre como se fosse as terras do Agreste, do Norte, onde não tem água. Onde não tem água. Elas abrem, expõem o material, a água, ou no nosso caso o sangue, o sangue aparece, ele aparece, mas ele não se vê muitas vezes. E através desse sangue e das células abertas, bactérias e micro-organismos aparecem oportunistas e pode levar a óbito, à morte. Então, em trabalhando com pessoas, e nós fizemos um curso agora, na Oswaldo Cruz, a semana passada, nós trouxemos idosos, quase 80, 100 idosos, entre 60 e 70, no seu caso, 90, onde a estética, e nós, da Vitaderm, com o apoio no caso, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Felipe Sabará, Secretária de Direitos Humanos, a secretária Heloísa Arruda e nosso amigo secretário Pomini, fizemos um trabalho para essa turma, para mostrar os cuidados que as pessoas precisam de ter, não apenas para ficarem melhor, mas para terem integridade na pele, porque ela resseca. E na quarta idade, as pessoas, Quarta idade, 80 Marcelo? anos para cima, Tem usam bastante. fralda, Sim. podem usar fraldas, a pele descasca, a pele descama, e a pele desgasta, e tudo isso traz um marco para esse nicho, que hoje não é mais nicho, porque a quarta idade, a quinta idade, tem pessoas que estão chegando a 100 anos. Sim. Se estima que as pessoas vão viver 120 anos. Imagina a previdência, imagina tudo que se abre frente a essa situação social, sanitária, de preservação, a nível de aposentadoria, né? Que tudo isso Não tem que deixa ser... o Michel Temer te ouvir sobre 120 anos, Mas por favor. é um fato, né? Então, nós estamos atentos a isso, com nossos cursos na faculdade, vou contar várias coisas logo a seguir, e quando a Irene falou dessa parte sanitária da saúde, da postura de voz, quando nosso amigo falou sobre a situação neurolinguística, o comportamento emocional das pessoas, ou seja, na quarta idade, imagino, terceira, quarta idade, as pessoas vão ficando mais isoladas, né, mais solitárias, vão vivendo uma vida diferente, uma vida de comportamentos diferentes, enfim. Então, sobre essa parte de saúde, cosméticos e beleza que a gente vai conversar. Maria Ângela, o que é a feira estética? Bom, feira estética na verdade, existem várias feiras voltadas para a estética, né? Então são feiras que englobam empresas que trabalham nessa área da estética, inclusive a Vitaderm também está sempre presente, a Toniderm também. Nós tivemos nos dias... Aliás, um abraço para a família, nós acabamos de perder o senhor Olímpio, que é o diretor da empresa, uma perda. né? Sentimentos para a família.
E uma empresa de 50 anos. Sim, estamos há 50 anos no mercado, é uma empresa pioneira no mercado. E o que reservou para essa, Tony Derme está reservando para essa feira estética? Nós tivemos 2 lançamentos, na verdade, que foi uma radiofrequência fracionada. Que seria bom você explicar o que significa isso, não é? Para o leigo. Nós temos já uma radiofrequência convencional, que é um equipamento que ele estimula a produção de colágeno, elastina. Então, nós trabalhamos principalmente com rejuvenescimento, além de outros acometimentos. Está preocupado ultimamente, né? Mas você não mudou nada há 20 anos que eu te conheço. Nem sua voz. Nem sua voz. Podemos trabalhar a voz e o rosto. A voz é com a Irene. Deixa a voz para mim, né? Não, com ela, exatamente. Eu trato da pele. Rejuvenescimento. E a radiofrequência fracionada é uma radiofrequência com microagulhas. Né? Seria uma junção da radiofrequência com microagulhamento. Então, isso dá um efeito 3 vezes mais rápido de rejuvenescimento em comparação com a radiofrequência convencional. O Marcelo Schuma eu queria fazer um complemento. Marcelo Schuma é suspeito, mas eu quero saber, me interessa muito essa história de rejuvenescimento. Com certeza. Né? Porque ele já está, olha só a diferença de proposta. O seu é rejuvenescimento. O Marcelo Schuma já está me oferecendo a quarta idade. Você escolhe. Então, eu estou escolhendo. Onde você quer chegar? Eu estou escolhendo. Pronto. Sou geração Anitta. Interessante. Sou geração Anitta. Então Não, a minha não. Já tem quintidade também, não? O que é interessante do que a Maria Ângela está falando é o seguinte: cada vez mais via equipamentos de estética e eletromedicina, enfim, vão deixando as cirurgias, os processos invasivos na pele para frente. Antes você fazia uma cirurgia plástica, mais jovem. Agora você pode deixar para depois, porque esses equipamentos, eles ajudam a melhorar seu visual, melhorar a pele, e vocês sabem que as pessoas procuram muito isso, cada vez mais. Na odontologia também, as mudanças são grandes, e na fono também, por causa da voz. Então, as pessoas mais idosas vêm procurar porque na hora que ela fala, a voz está muito diferente e é identificada como idosa, mesmo que você não esteja vendo a pessoa. É verdade. Então, você consegue melhorar isso para ela ter uma voz mais jovem. Eu acho que toda a área da saúde está envolvida nisso, né? Buscar a odontologia, né? A medicina, a fonoaudiologia, mesmo a psicologia, eu acho que tem uma busca, porque de fato estamos ficando mais velhos. É verdade. Né? E vivendo mais, vão aparecendo algumas diferenças. Não vamos chamar pior nem melhores, mas existem diferenças. E essas diferenças podem ser difíceis para aquela pessoa. E ela daí se enclausura. Na medida que ela tem essa possibilidade de ofertas, de tantas coisas para estar viva, se sentir viva, porque é muito como a pessoa se sente, porque tem idosos que não estão nem aí, continuam firmes, né? E tem outros que se recolhem de verdade. Então, eu acho muito importante ter todas essas áreas meio, as pessoas saberem que tudo isso, conversando entre mas, si. Mas assim, a gente tem também, né, não só a parte da beleza e da estética, tem a parte da saúde também, onde, por exemplo, nós temos equipamentos voltados para a saúde sexual da mulher, principalmente aí, 3ª, 4ª idade, tem muitos homens e mulheres que continuam tendo uma vida sexual ativa. Então, nós temos equipamentos também para que isso cooperar seja, com isso. Que cooperam, claro, principalmente para a mulher. Claro, principalmente se há o desejo e não a possibilidade. Aí, então, você poderia explicar o que fazem esses equipamentos? É mais uma radiofrequência também. Conta que é uma eu queria saber o que é a radiofrequência. Exato, a radiofrequência é o equipamento que ele promove o aquecimento. Né? Eu tenho eletrodos, trabalho com calor, por exemplo, é um eletrodo que você passa no rosto, no corpo. E tem um que é intravaginal também, que é como se fosse um ultrassom intravaginal, que o pessoal chama de sonda, né? A gente, como mulher, conhece mais isso. Então, isso, através do aquecimento, esse aumento de temperatura, a gente tem aumento da circulação sanguínea, estimulação de colágeno, né? Então, isso promove um lifting da pele, né? Isso do rosto, do corpo, além de trabalhar celulite também. Com referência a esse assunto, eu queria mandar um salve muito importante. Eu estou no Brasil há 37 anos. E há 37 anos nós estamos trabalhando pela regulamentação da profissão de estética. Um fato inédito no mundo. Há 2 semanas
o presidente da República regulamenta, primeiro país do mundo que eu tenha conhecimento, a profissão do esteticista. Maravilha. Nós temos, se fala, 30 quase anos que você está nessa 37 anos. Nessa Mas tem gente trabalhando muito mais Sim. tempo por essa regulamentação. Quero citar alguns nomes, conhecidos por vocês, alguns. A deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, que pegou essa causa há alguns anos, levou para frente e lutou por ela. A professora Rosaline Kelly, do Rio de Janeiro, que se envolveu fazendo esse trabalho. A nosso amigo deputado Ricardo Izar. Tem uma galera enorme que um dia a gente fala disso, mas assim, esses nomes, fora de outras instituições, universidades, empresários, empresas, todas elas, a sua inclusive, se envolveram. Nós temos quase 1 milhão de profissionais de beleza no Brasil. E foi fantástico esse trabalho, foi fantástico. Então, nas feiras, como está acontecendo agora, que acabou a Hair Brasil, a Beauty Fair, que é fantástica, a segunda feira do mundo, que vai acontecer agora em setembro, e todas as feiras, enormes feiras de Brasil, Hair Nord, em Fortaleza, feiras de 50, 60 mil pessoas, é uma loucura. Então, todos em busca da beleza. Todos em busca da beleza, juventude, talvez. Viver mais, viver melhor. Então, um registro para essa regulamentação da profissão do esteticista, que a gente não pode esquecer, né? Valdeci, é fácil, a Irene acabou de esclarecer, o Marcelo, a Mariângela, mas um hipnoterapeuta, quando eu procuro alguém com a tua especialidade, o que me levaria a procurá-lo? Bom, em todas essas áreas juntas, eu acredito que as áreas se conversam. Por exemplo, dentro do trabalho da Irene, né? Irene. Nós temos muitas pessoas que nos procuram por problemas de gagueira ou problema para falar em público. Uhum. E com a hipnose a gente consegue resultados rápidos e satisfatórios, porque nós estamos usando aí mecanismos cerebrais, mecanismos mentais, usando a parte criativa, a parte lúdica. E eu costumo dizer, tem um dos grandes nomes da hipnose, que era da escola de Nancy, Emile Coué, ele dizia que num confronto entre a razão e a emoção ganha de goleada. Então o que acontece é, as pessoas não gerenciam suas emoções, não se apercebem daquilo que estão fazendo, como estão fazendo, e isso desestrutura todo o complexo orgânico. No caso da gagueira, muitas vezes a pessoa simplesmente ela teria que treinar mentalmente aquilo. Um dos recursos mais fabulosos que nós temos, que isso inclusive é tecnologia de alta performance. Pelé fazia isso, Ayrton Senna fazia, todos os grandes atletas olímpicos fazem, que é ensaiar mentalmente aquilo que querem fazer. E a hipnose, a hipnoterapia, ela facilita isso. Ela ajuda para que o indivíduo tenha um foco maior e consiga vencer aquelas barreiras que eram interiores. Porque, na verdade, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: nada acontece fora, tudo está acontecendo aqui dentro. É verdade. Quando você tem um medo de elevador, esse medo está fora, está no elevador? Não. Se você tem medo de voar de avião, esse medo também não está no avião. Só de imaginar entrando no aeroporto, você já começa a suar frio. É verdade. Mas você só imaginou. Mas o cérebro não distingue o real do imaginado. E a aceitação da hipnose no Brasil? Qual é o estágio de uma aceitação hoje? Eu considero ótimo, pelo seguinte: nós temos 5 grandes conselhos da área de saúde já aceitam a hipnose, que é medicina, psicologia, odonto, fisioterapia e terapia ocupacional, e agora mais recente a enfermagem emitiu um parecer favorável. A hipnoterapia ela não tem um conselho próprio. Então, ao contrário do que alguns tentam semear a desinformação, inclusive profissionais da área de saúde, tentam semear a desinformação dizendo: se você não for psicólogo, você não pode fazer. Se você não for médico, você não pode fazer. Isso é mentira, não é verdade. O Conselho de Fonoaudiologia entrou agora com a tentativa de regulamentação do uso da hipnose pelo fonoaudiólogo, porque tem fonoaudiólogos utilizando. Então, utilizando, só que ele vai usar como terapeuta holístico, como hipnoterapeuta. Quem forma essa profissão? Quem forma? Quem forma? Onde se estuda isso? Então, na Sociedade Interamericana de Hipnose, nós formamos alguns dos melhores hipnoterapeutas do Brasil e fora do Brasil já.
Nós temos milhares de alunos em cursos, tanto presenciais quanto à distância. O SUS está aceitando a hipnose agora? Agora, no último PNPIC, no 2018, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a hipnoterapia foi reconhecida pelo SUS. Mas veja, ela já era reconhecida por 5 grandes conselhos. Então, quando ela é reconhecida pelo SUS como prática integrativa e complementar, o que está subliminarmente dito aí é que o técnico em hipnose, ou seja, o terapeuta holístico, ele vai poder atuar no SUS. Que foi o que aconteceu com a homeopatia, que poucos sabem. Verdade. Inclusive, eu vi o próprio ministro da Saúde falando numa rede de TV, e ele disse que a homeopatia era praticada só por médicos. Não é. A homeopatia tem, inclusive, numeração CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, para homeopata não médico. Existe isso. Então, isso já é regulamentado desde 2006, pelo PNPIC 2006, onde regulamentava a homeopatia, a acupuntura e outros. Agora, a hipnoterapia ela tem esse respaldo do SUS, que eu acredito, se cumprir a lei, vai facilitar a vida do cidadão. Porque o que acontece é o seguinte, Zancopé, houve uma manifestação contrária de conselhos, mas como é que acontece hoje no SUS? Quando a pessoa que realmente precisa dele vai buscar um serviço público. Ela vai lá, quando ela consegue, ela consulta com o clínico geral. Conseguiu com o clínico geral, ele fala, olha, você precisa passar com um especialista X, um neuro, por exemplo. Mas você precisa de uma ressonância nuclear magnética, crânio encefálico, tal. Ok. Quanto tempo demora para essa consulta para o neuro? E quanto tempo demora para ele conseguir esse exame especializado? E depois o retorno. Então, nesse momento, esse paciente, esse cidadão, ele fica mais ou menos como quando você leva um eletrodoméstico para o conserto e o cara não tem a peça de reposição. Ele fica na prateleira esperando. Ele sobrevive? Eu já vi casos de... Deixa eu interromper por um detalhe. A Irene, aproveitar que você está aqui e posso citá-la. Se eu sei quando procurá-la, né? Sim. Nós fazemos durante muito tempo, Gente que Fala está no ar há 18 anos e convivemos com o Marcelo Schumann na Rádio Trianão durante todo esse tempo. E eu falava, Marcelo, eu vou para a praia, eu preciso de um protetor solar. Ele falava, eu não vou trazer porque você não vai usar mesmo, né? Coisas desse tipo. Mas eu quero entender, na hipnose, quando alguém nos procura. Quando alguém fala, não, eu preciso desse trabalho, não basta, eu estou com problema de gagueira, não basta eu procurar a doutora Irene, eu tenho que procurar o doutor Valdeci. Esta conscientização de especialidades... Como se dá, né? Vou te dar alguns exemplos. Esse ano que passou, eu lancei um protocolo chamado Protocolo Carneiro de Síndrome do Pânico. E nós temos atendido pessoas com síndrome do pânico em caráter experimental. Sem querer ser irônico, síndrome do pânico é a doença da moda. É a doença da moda. 280 milhões de pessoas no mundo inteiro. E por que você é o que a OMS... Por quê? Então, esse processo de... Primeiro que nós não temos a educação emocional. Segundo, a maior parte das terapias trabalham exatamente como há 200, 300 anos atrás. Como as escolas também trabalham como há 300 anos atrás. Então, o que deveria mudar isso? O que deveria mudar era aceitar as abordagens e aceitar a experimentação. Existem alguns contrassensos no método científico. O método isso é muito científico, profundo que você está falando, mas porque é o que a gente necessário. vive. Quando você vive na faculdade, você vai ver isso. Por exemplo, o protocolo Carneiro, nós atendemos a pessoa em 3 sessões e a 4ª sessão é uma devolutiva. Nós tivemos algumas dezenas de pessoas que foram atendidas. A efetividade foi acima de 90%. Então imagina uma pessoa que está há 15 anos com síndrome do pânico, que já fez todos os tratamentos que você pensa, imagina, caros inclusive, e vem e faz 4 sessões, medicamentos para muitas medicações. E aí, medicações. Sim, e agora em 3 sessões, ela volta para a sua vida de trabalho. E essas sessões são de quanto tempo? De 60 a 90 minutos. E se atende aonde? Santana, bairro de Santana, perto do metrô Santana. Então nós temos uma equipe. Hoje quase não me sobra tempo para atender, mas como a gente costuma dizer, todos os casos da Sociedade Interamericana de Hipnose eu estou atendendo junto, porque eu faço a supervisão de todos eles. E por que não tem conselho? A hipnoterapia? Sim. Não tem, porque ela é terapia holística. Não existe no mundo inteiro, não se tem qual é o profissional que pode, então? A pergunta qualquer pessoa que estude hipnose, como qualquer pessoa que queira ser fisioterapeuta. Hipnose se ensina onde? Onde eu estudo hipnose? Nós ensinamos lá na própria Sociedade Interamericana de Hipnose, em Santana.
Então, veja, nós temos casos de crianças, outra doença da moda é o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O remédio número 1, vamos dar Ritalina para ele. Eu já atendi alguns casos, e um deles, a mãe com 30 anos de idade, ela me trouxe o filho porque ela tinha prometido que se acontecesse de novo, ela ia ceder o que o médico tinha dito, que era dar Ritalina. Apesar que ficou proibido, desproíbe, aquela polêmica de sempre, né? E quando aconteceu de novo, eu vou dizer o que aconteceu de novo, ela não teve coragem de dar Ritalina, me ligou. Eu falo que o menino com 7 anos de idade, ele era recordista mundial. Do quê? Expulsão de escola. Tinha sido expulso 11 vezes, só com 7 anos de idade. E ela me trouxe essa criança. Na segunda sessão, a primeira sessão que eu fiz com ele, primeiro foi a avaliação, que é gratuita, nós fazemos uma avaliação gratuita. Ele da consulta. Mas veja, a primeira sessão, só para você ter ideia, a primeira avaliação nós conversamos junto, ele não parava quieto, normal. Falei para ela, deixa ele normal. Na segunda sessão, esse menino, em 5 minutos de sessão, ele estava em transe profundo. Eu liguei na recepção, pedi para mandar a mãe até a sala. Ela entrou e falei, é ele que é hiperativo? Não deu 5 minutos. Então, existem alguns mitos que a gente tem que quebrar. Claro. É como, vocês me perguntaram, quando a pessoa chega no hipnoterapeuta, o que falta hoje é o que a gente chama de hipnoeducação. A hipnose é curva de rio. Ou seja, aquilo que ninguém mais conseguiu tratar, vai parar na hipnoterapia. O indivíduo tem um medo de falar em público que está 15 anos com isso. Aí vai lá na hipnoterapia, em 1, 2 sessões ele melhorou, ou às vezes em 5 minutos, 10, que a maior parte das atuações que a gente teve, por exemplo, para medo de avião, foi 5 minutos. O assunto que nosso amigo Valdeci está falando é muito sério. E a gente está observando cada vez mais, na imprensa, na mídia, de maneira geral, não nacional, mas mundial, como se chega em estágios de depressão, como se chega... E eu acho que tem que haver uma maneira alternativa e funcional, né? E funcional, alternativa, mas quando eu digo alternativa, porque muitos pensam que estética também é alternativa, eu digo que é profilaxia também. Sim. Mas tem que haver uma maneira complementar, né, assim se chamar, de poder, como é o caso que o Valdeci diz, porque a gente lida com alunos, eu acompanho, a gente vê, a gente vive. Mas veja, Marcelo, essa situação muito de perto, e é muito sério. Mas você falou da estética, a estética acontece o seguinte, a estética ela mexe com a autoestima da pessoa. Claro. E sem boa autoestima, eu falo que existe uma sequência, eu tenho que ter um autoconceito, que gera minha autoimagem, que é o que gera minha autoestima. Se eu não tiver um bom autoconceito, não vou chegar nisso. E às vezes por uma questão simples, que às vezes é estética, a pessoa está afetada nisso. Então, eu falo que o nosso trabalho com a hipnose é justamente isso, devolver essas questões. Você falou muito aqui de terceira idade, né? Terceira, quarta idade, eu tô querendo chegar na quinta. Eu tô querendo chegar na quinta agora. Olha, minha mãe tem 92, meu sogro tem 94 anos. Meu pai 95. Seu pai 95. Mas eu teve uma paciente na sociedade de 72 anos na época. Ela tinha depressão profunda há mais de 15 anos. E um dos hipnoterapeutas a tratou. Quando chegou lá pela 6ª sessão, o filho dela mandou um e-mail para o hipnoterapeuta e falou, olha, fulano, dá para você melhorar menos a minha mãe? Ela passou a madrugada no baile de terceira idade. Quer dizer, já não é típico de quem tem depressão profunda, já não tem mais depressão. E na outra sessão ela chegou toda maquiada, arrumada. Também não é típico de quem tem depressão. Claro. Então, aquilo que estavam tentando resolver há 15 anos... Em 6 sessões, na 5ª sessão ela já estava outra pessoa. Às vezes na 2ª sessão a pessoa já estava outra. E qual a formação de quem? Essa é a minha pergunta. Eu ia perguntar qual é a tua formação básica ou qualquer pessoa. Então, eu aprendi hipnose sozinho, aprendi programação neurolinguística e coaching sozinho. Depois eu fui fazer as formações. A psicologia para mim... Esse manual completo aqui de programação neurolinguística, ele pode... Para que serve? O manual completo ele tem 35 coautores, eu sou um deles. Sim. E os coautores, eles têm... Cada um fala de uma especialidade. Nesse caso aí, eu falo de coaching com PNL e de PNL e perdão. Que inclusive eu desenvolvi uma técnica chamada técnica do perdão, esvaziando a cesta do lixo, que esvazia muito conteúdo emocional negativo. Por que perdão e por que culpa? As pessoas têm culpa. Culpa é lixo emocional, tá? Não serve pra nada. A culpa gera desculpa. Culpa é lixo emocional. Porque a culpa gera desculpa. Imagine o seguinte, que você matou alguma pessoa por acidente. Ou, num embate qualquer, você matou alguém. Você jamais vai poder fazer essa pessoa voltar. Então você vai usar a desculpa de perdido por 1, perdido por 1000.
Então ela é lixo emocional. Agora, eu troco a palavra culpa por responsabilidade. O que quer dizer isso? Eu não tenho culpa dele ter morrido, mas eu tenho responsabilidade. Então eu posso fazer reparo como? Social, ou para a família, ou de outras maneiras. De alguma maneira eu posso fazer. Senão eu vou matar mais 10, mais 100, mais 1000. Claro. Por conta da culpa que é o lixo emocional. O perdão, eu falo que perdão não é questão religiosa. Perdão é questão de saúde pública. Shakespeare dizia que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. Sim. E o que a gente, quando desenvolveu essa técnica em 2008, foi justamente lendo um livro de Richard Bandler, da PNL, onde ele falava de um padrão cibernético, lixo entra, lixo sai, né? Que é referente às questões de sistemas. E eu falei, nossa, o que mais acontece na clínica, que eu mais encontro, são pessoas com muito lixo emocional. Valdeci, você aprendeu sozinho? Sim. Com as pessoas, com todo mundo. Autodidata. Na frente do espelho? Não, todas as pessoas são autodidatas, Ancopé. Sim. O problema é que o sistema de ensino, ele é outra polêmica, tá? O sistema de ensino. Onde aprende? O sistema de ensino, ele foi focado para mostrar que, para nos desensinar, nos deseducar. Então eu costumo dizer que nós não temos problemas de aprendizagem, de verdade. O que nós temos são problemas de ensinagem. Não se aprende a melhor maneira de ensinar, então não se ensina corretamente, portanto o outro lado não aprende. Então o sistema de ensino parte de 2 pressupostos que eu considero errôneos. O primeiro é que todo aluno sabe como aprender, o segundo é que todo professor sabe como ensinar. Nem o aluno sabe aprender, nem o professor sabe ensinar. Quando o aluno sabia aprender, que era no pré-primário, quando ele passou para o primeiro ano, desconstruíram tudo, que era aprendizagem cooperativa, colaborativa, lúdica, engraçada, divertida. Repare as crianças que vocês conheceram, até o pré-primário, todo dia chega contente em casa. Foi divertido, sentei na mesa, brinquei, um começou a desenhar, o outro copiou. No primeiro ano, agora já não pode, olhou para a folha do lado, não é para você copiar a árvore dele. Quer dizer, agora eu tenho que ser melhor do que ela. Então agora a aprendizagem competitiva, não é mais cooperativa, não é mais colaborativa. Então eles destroem tudo que funcionava quando o indivíduo entra para o primeiro ano do ciclo de aprendizagem. Tem algumas perguntas que já estão chegando aqui. Lógico que o Jaime do Jardim Bom Filhole, Marcelo, disse que está com saudade do teu programa na Rádio Trianon. O Jaime, poxa, Jaime, eu te adoro, Jaime. Você era o maior ouvinte do nosso programa e você sempre estava com a gente. Um grande abraço para você. Pergunta se o Brasil já se tornou um grande exportador de vitaminas para a Argentina. Olha, Jaime, posso te dizer que o Brasil está no caminho certo da beleza, da cosmética, da estética, cada vez trabalhando mais e melhor. E com alegria, Jaime, a gente sempre falou de estética e você sempre perguntava da pele, de manchas, enfim. E posso te dizer, eu falei com muita alegria agora, que a profissão de estética, da qual nós tanto falamos há 20 anos no programa, o Brasil é o primeiro país do mundo com a regulamentação de estética, profissional de esteticista, que outras há 60 anos trabalhando com estética, 60 anos, não eu, porque eu não tenho 60 anos, 60 anos, mais, 60 anos. Ele não adotou ainda a quarta idade. Mas, hoje, essa profissão que aglutina 260 faculdades de estética. No Brasil? 260 no Brasil. Brasil foi o primeiro país do mundo com um curso de estética a nível superior, que tenho o maior orgulho de ter criado e fundado na Universidade de Anhembi Morumbi, junto com o curso de farmácia, nos anos 90, e hoje coordeno as faculdades Oswaldo Cruz em estética e cosmética, nesse projeto, junto a um núcleo de pesquisa e que acabamos de ganhar para a quarta idade, um trabalho na Califórnia, que nós estaremos apresentando dia 1º de maio em San Diego, para peles da quarta idade. Mas, respondendo às vitaminas, eu acho que o Brasil exporta grandes coisas, cosméticos, vitaminas não é o nosso forte, talvez vem mais da Europa, dos Estados Unidos, mas nós temos um monte de riqueza para nós explorarmos e plantas que vêm do norte, do Amazonas, Amazônia Legal, 8 estados,
e que podemos extrair, sim. Agora, você sabe, só complementando uma coisinha, a fonoaudiologia brasileira, ela exporta conhecimento para a América do Sul toda e América Central. Nós perdemos para os Estados Unidos apenas porque eles têm muito mais tecnologia e recurso, dinheiro, do que nós. Mas a fonoaudiologia brasileira também é muito boa, como você está dizendo, porque nós somos, os fonoaudiólogos do Brasil são chamados para dar cursos em todos os países ao redor de nós. Mas você sabe o que acontece, Irene? Eu penso que junto da competência, nós temos a criatividade latina. Sim. E isso faz com que você tenha um trânsito, você tenha uma velocidade, uma agilidade, uma possibilidade de estar criando alternativas junto do conhecimento, como está sendo falado aqui agora, que outros países talvez não tenham. Eu acho que e políticas também, as políticas às vezes interferem negativamente no crescimento de uma profissão. Sem dúvida. Valdeci, o Marcos de Pinheiros está perguntando se a hipnose pode curar o vício do cigarro ou de outras drogas. Então, nós vamos só tirar a palavra curar, que é proibido curar na República Federativa do Brasil. Sim. Essa palavra é abolida no sistema de saúde. Então trocou-se por homeostase e outros, né? Controle. Mas, controle, manejo. Mas veja assim, o que mais nós fazemos é justamente isso, trabalhar na questão de vícios, dependências químicas. O pessoal fala da dependência química e do vício do cigarro, mas esquece da dependência emocional. Os circuitos neuronais envolvidos são os mesmos. A dependência química, a dependência emocional, a pessoa que depende afetivamente de outra, ela vive no mesmo processo do indivíduo que usa o cigarro, que usa uma maconha, que usa a cocaína e que usa outras drogas lícitas, inclusive, remédios controlados. Recentemente, a OMS, o CID, eles estão reconhecendo o distúrbio de games, eu até fiz algumas entrevistas falando sobre isso, como uma doença. Era desnecessário. Deixa eu só colocar, você falou de medicamento. Sim. Legal. É mais fácil eu ir no Dr. Marcelo Chumo e ele me prescrever uma receita do que eu ir procurar diminuir essa intensidade de medicação. Sim. Percebeu? Porque as pessoas optam pela pílula mágica. Uma questão muito, muito prática. É como a gente está falando de estética, tudo junto, é como a obesidade, que é o outro ramo que a hipnoterapia trabalha. Veja o seguinte, ninguém dorme hoje com 80 quilos e acorda amanhã com 100. Se acordar foi um processo patológico lá de septicemia muito grande, infecção generalizada, inchou tudo e vai morrer. Entendeu? Então geralmente ele dormiu com 80, acordou com 81, depois 82, 83, mas ele foi optando por trocar o número da roupa por um número maior. Por que é que se cai num vício que não se consegue sair dele? Que vício? Qualquer um. Açúcar é um vício. Seja o fumar, ou não querer sair de um certo circuito, ou seja, comer. Por que a pessoa não consegue sair? Condicionamento mental. De sair, mas ela não consegue. Então, condicionamento mental. Mas eu gostaria assim, Marcelo, vamos prestar atenção no seguinte. Racionalmente, lembra do confronto entre razão e emoção? Racionalmente ele quer largar. Emocionalmente, não. Então, entre razão e emoção, a emoção vai ganhar. Sempre ganha. Entendeu? Então, normalmente, vamos pensar se isso está no nível da razão mesmo. Você conhece cardiologista fumante? Conheço. Endocrinologista gordo? Conheço. Psicólogo estressado? Conheço. Então, tudo isso está no nível da razão. Todos eles sabem que não deveriam estar nesses estados. Todos conhecemos. E todos deveriam saber que não poderiam estar nesses estados. Eu falei de endocrinologista, mas poderia falar do ortopedista. Ele sabe que a articulação dele está sendo afetada pelo sobrepeso e outras coisas mais. Mas não está na razão. Ele chora todo dia internamente pensando nisso. Eu não consigo resolver isso, eu não consigo vencer essa batalha. Isso está no campo das emoções. Então a maior parte das terapias falham porque ficam só no que nós chamamos de terceiro cérebro, no neocórtex, na razão. E a razão, ela não dá conta disso. Irene, a Amanda de Santo André, ela diz aqui, o falecido cantor Johnny Ray ficou surdo aos 14 anos, não sei se tem meio surdo. Ficou surdo aos 14 anos por causa de um acidente. Como ele fazia para acompanhar a orquestra? Você pode responder para a Amanda? Eu posso dizer como as pessoas que ficam surdas resolvem, não exatamente esta pessoa. Né?
A surdez, ou você nasce surdo, ou quando a gente fala surdo, é ruim porque você tem graus, né? Não obrigatoriamente você é surdo total das duas orelhas. Você tem diferentes graus, mas você tem doenças que causam perdas auditivas mesmo, além do envelhecimento, que também causa tudo, inclusive perdas auditivas. Né? Você tem como resolver isso, tanto com aparelhos, se você não for surdo total. E como hoje as crianças que são surdas totais, você implanta uma máquina que faz o papel do ouvido. E ela consegue ouvir. E ela consegue aprender a falar desde pequenininha. Então, você já tem cirurgias que fazem este implante nas crianças para que elas, mesmo tendo nascidas surdas, consigam ouvir. Então, nós temos dentro da área, a fonoaudiologia ela é separada bem em duas áreas. Uma área é a parte auditiva, de audição, e nos Estados Unidos, na verdade, isso são duas profissões. Um é o profissional fonoaudiólogo, que é da audiologia, e outro que é o fonoaudiólogo que cuida da fala e de todo o desenvolvimento escolar e tudo mais. São duas profissões bem separadas. Então, hoje, eu não trabalho com audiologia, não faço exames e também não faço reeducação de surdos, porque precisa ser um profissional específico nisso. Mas a melhora é bastante grande. Então, tem uma junção aí da medicina, né, com a cirurgia, que você vai fazer um implante de cóclea na criança, bebezinha, e ela vai falar igual a gente. Ela nasceu surda, vai fazer essa cirurgia, vai crescer, vai aprender a falar igual a gente. As pessoas surdas não falam porque elas não ouvem. Só porque não ouvem. Então não aprendem. Isso. Maria Ângela, Flávia da Pompeia pergunta se radiofrequência pode contribuir para tratamento de câncer de pele. Não, na verdade é contraindicado a aplicação de radiofrequência em quem tem câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer, quem esteja em tratamento. Doutor Marcelo, Maria Aparecida da Lapa, por que não tem mais o seu programa no rádio? Era tão esclarecedor. Maria Aparecida, a gente está pensando em voltar aqui em rádio, TV. Foram anos maravilhosos que nós passamos, nos ensinamos, aprendemos muito. E obrigado pelo carinho e pela lembrança. E estamos pensando, eu gosto bastante. Doutora Irene Vera da Santa Cecília, por que cantores gagos, ao falar, não gaguejam ao cantar? Aí a resposta está com ele. Essa pergunta é para o Valdeci? Não, é uma resposta, é uma coisa, é real. Falar. É uma questão de lateralização cerebral. Fala-se muito na lateralização do cérebro direito e esquerdo, onde o direito é mais lúdico, o esquerdo mais lógico, matemático. Então, quando você integra, geralmente o cantar, ele mexe mais com toda essa estrutura cerebral. Sem contar que quando parte para as questões lúdicas, geralmente as pessoas têm um desempenho mais descompromissado. Então o cantar, ele envolve outras áreas do cérebro. Por exemplo, poesias. O indivíduo não consegue decorar uma página inteira de texto. Mas quando é um poema, ele decora. Eu tenho um primo, né, que ele decorava livros inteiros de literatura de cordel. Quando ele vinha nos visitar, que eu sou de Minas, né? Quando ele vinha nos visitar em São Paulo, a diversão do meu pai é ficar ouvindo esse meu primo recitar livros inteiros de cordel de memória. Valdeci, onde eu encontro o manual completo de programação neurolinguística? Esse está esgotado. Opa, está esgotado, essa é raridade. Tem que pedir para alguém. Tem que pedir para alguém. Acabei de trazer a raridade. Onde eu localizo? Tem um site, um endereço? Hoje a editora, que era Ser Mais, ela se chama Literary Books, mas não sei se ela vai reeditar. Não, mas a tua forma de encontrar, de eu localizar o Valdeci. O Valdeci Carneiro é na Sociedade Interamericana de Hipnose. O site é sociedadedehipnose.com.br ou o telefone 11 2362-6620. Lá a pessoa interessada pode marcar uma avaliação gratuita. A primeira sessão é para conhecer o trabalho, falar com o hipnoterapeuta. E não tem compromisso, pode ir sem aquele peso do... e se eu não Posso ir fizer? Sem o cartão de crédito, é isso? Pode e deve. Maria Ângela Bizelli, como eu localizo?
rapidamente. Bom, estou na Toniderm, né? Nós temos a Toniderm em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Saúde, na Fagundes Dias 135. Tem um site? Tem o toniderm.com.br, tonidermsp.com.br, também tem o Facebook e o Instagram da Toniderm. Doutora Irene Marquesan, como eu localizo a senhora Estou aqui pertinho de você, Caiová 664, que é Perdizes. Tem um site, Facebook? Tem tudo, Facebook. Sim. É Irene Marquesan? O meu nome é Irene Marquesan. Eu a localizo como Irene Marquesan. Ou cefac@cefac.br. Cefac@cefac. Marcelo Schumann, é maravilhoso reencontrá-lo. Eu vou à praia, você pode me trazer uma... Vou trazer, mas eu quero saber se você vai usar. Quantas vezes você acha que eu usei protetor solar na vida? Um potinho de vergonha. Não sei quantas. Um abraço, é muito bom tê-lo aqui. Mas eu queria agradecer, olha, a toda a galera daqui, a Zenilda que está por aí, amiga querida, ser humano excepcional, nem então o que dizer do Fausto Camunha e a Lídia, um beijo enorme a toda essa equipe fantástica e vitaderm.com, nosso site. E eu volto em breve. Que seja breve. Obrigado. Estaremos de volta amanhã, gente que fala sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.